Aquele que se dá pouco valor não pode esperar que os outros o valorizem. Epicteto. Você quer mudar a forma como é tratado? Quer mais respeito, mais espaço, mais consideração? Então comece por aqui, dando a si mesmo o valor que espera receber dos outros. Porque ninguém respeita quem vive se explicando, se diminuindo ou se moldando para agradar. O mundo não se curva diante de quem implora a atenção. Ele observa e responde à maneira como você se posiciona. E o seu valor começa no modo como você pensa, fala e age. Quem se valoriza não precisa provar nada. Ele anda em silêncio, mas deixa marcas. Ele não grita, mas impõe presença. Ele não depende da aprovação externa, porque tem um norte interno firme. Isso não é arrogância, é clareza. Clareza do que se é, do que se aceita e do que nunca mais se tolera. E é aqui que entra o estoicismo. Uma filosofia que nunca se tratou de parecer forte, mas de ser forte por dentro. Ser alguém que se conhece o suficiente para não se vender por pouco. Que sabe o próprio valor sem precisar se exibir. Que constrói firmeza não no barulho, mas no domínio. Neste vídeo, você vai conhecer 10 segredos estoicos que vão te ensinar a agir como alguém de valor. Não estamos falando de truques rápidos ou frases motivacionais. Estamos falando de uma postura, de princípios e de atitudes silenciosas que transformam a forma como o mundo te vê, porque começam mudando a forma como você se vê. Então, se você está pronto para essa virada, já deixa o like agora, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa se lembrar do próprio valor. E antes da gente começar, comenta aqui embaixo: eu me valorizo. Para deixar claro para você mesmo que a mudança começa agora. Vamos para o vídeo. 1. Comporte-se como alguém insubstituível, não como alguém disponível demais. Você já reparou como tudo o que é raro tem valor e tudo o que é comum é facilmente ignorado? Isso não vale apenas para objetos ou oportunidades. Vale para pessoas também. Quem está sempre disponível, que responde tudo na hora, que nunca diz não, que sempre se adapta aos outros, se torna previsível. E o previsível é o que menos se respeita. Não porque seja inútil, mas porque se acostuma a não ter limites. E tudo aquilo que não tem limites se esgota. No estoicismo, há um princípio que diz que o valor de algo está diretamente ligado à sua escassez e à sua excelência. E aqui vai um fato desconfortável. Se você age como alguém fácil de acessar, fácil de manipular, fácil de satisfazer, você será tratado como algo facilmente substituível. Mas você não é. Você não nasceu para ser um peso leve na vida dos outros. Você nasceu para ser alguém que, quando entra em uma sala, muda o ambiente, que quando fala, silencia os ruídos, que quando decide, não hesita. O problema é que a maioria não age assim. A maioria está ocupada demais tentando agradar, tentando provar algo, tentando garantir aceitação. E quanto mais você tenta ser aceito, mais você se perde de si mesmo. Olhe bem ao redor. Repare nas pessoas que são realmente respeitadas. Elas não estão o tempo todo disponíveis. Elas não se explicam para tudo. Elas sabem o próprio valor e por isso criam distância com propósito. Não para parecerem superiores, mas para protegerem sua energia, seu foco e sua clareza. A sabedoria estoica nos ensina a não reagir a qualquer estímulo, e isso também se aplica ao modo como lidamos com os outros. Nem toda mensagem precisa ser respondida na hora. Nem todo convite precisa ser aceito. Nem toda crítica merece resposta. Quando você se valoriza, você deixa de reagir a tudo e começa a escolher onde está sua presença. Há uma fábula silenciosa que ocorre todos os dias. Uma presença que não se apressa, não se exibe, não se justifica. Ela permanece firme, em seu lugar, enquanto os outros passam apressados tentando ser vistos. E porque ela não se move por qualquer vento, ela é notada. Não pelo barulho, mas pela constância, pelo peso silencioso da sua existência. Esse é o comportamento de alguém que é raro. De alguém que não precisa correr atrás da validação alheia porque já se validou internamente. De alguém que sabe
que o que é valioso não se entrega de qualquer forma, a qualquer hora. E talvez o seu maior erro tenha sido justamente esse: se oferecer demais, ter dado demais, ter respondido demais, ter tentado mostrar demais. Não porque isso seja errado em si, mas porque foi feito sem critério, sem consciência do seu próprio valor. Veja, você pode ser generoso, você pode ser acessível, mas isso precisa vir do lugar certo. Quando você sabe o quanto vale, você não se oferece como um produto em liquidação. Você se posiciona como algo sólido, que merece ser buscado com intenção. E aqui vai uma verdade dura. Ninguém valoriza o que é entregue sem resistência. O respeito nasce do atrito, do limite, da presença que não se dobra por qualquer motivo. O respeito nasce quando o outro percebe que você tem um centro de gravidade próprio e que, se ele quiser se aproximar, terá que vir com respeito, com intenção, com equilíbrio. O que é raro não é apenas o talento. O que é raro é a postura, a firmeza, a clareza, a decisão. A maioria vive oscilando entre agradar e se sentir frustrada. Mas o estoico não. O estoico mantém sua estrutura interna intacta, ainda que tudo ao redor esteja instável. Se você quer ser tratado como alguém de valor, então pare de agir como se você fosse apenas mais um. Dê espaço, dê tempo, dê silêncio. Não para manipular, mas para afirmar presença. Porque o silêncio, quando vem de alguém seguro, tem mais impacto do que 1000 palavras ditas por alguém desesperado. Um detalhe: isso não é sobre se isolar. É sobre não se desperdiçar. É sobre não se doar onde não há reciprocidade. É sobre não aceitar ser pano de chão na vida de quem não se importa com suas regras. É sobre ter regras internas tão bem definidas que os outros precisam se ajustar ou sair do caminho. Isso é ser insubstituível. Não porque ninguém possa fazer o que você faz, mas porque ninguém faz como você faz, com a mesma integridade, a mesma presença e o mesmo domínio de si. Você quer ser tratado com respeito? Comece por onde mais importa, se comportando como alguém que se respeita. Você quer que as pessoas parem de invadir seu tempo, sua mente, sua paz? Comece colocando limites claros. E mais, comece cumprindo os limites que você mesmo estabeleceu. Porque não adianta dizer que tem valor se no fim do dia você mesmo não age como alguém que tem. E lembre-se, os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder é o autocontrole, a capacidade de não ser levado por qualquer emoção, por qualquer impulso, por qualquer necessidade de aprovação. O homem que se domina é o homem que ninguém consegue substituir, porque ninguém domina o que já é completo por dentro. Se você entendeu esse segredo, então sua forma de agir a partir de agora muda. Você não estará mais à disposição de qualquer distração, de qualquer carência, de qualquer urgência dos outros. Você estará à disposição daquilo que realmente constrói valor: disciplina, foco, limites e presença. Esse é o primeiro passo. E ele começa agora. 2. Nunca se explique demais. Prove seu valor em silêncio. Tem coisa que quanto mais se tenta explicar, mais perde o valor. Quanto mais você justifica, mais parece que está tentando convencer. E isso, aos olhos do outro, soa como fraqueza. Não porque explicar seja errado, mas porque nem todo lugar merece explicação. Nem toda pessoa merece acesso à sua verdade. A maioria fala demais. Tenta explicar tudo, justificar cada passo, convencer todo mundo de que está certa. Mas, quanto mais fala, mais entrega. Entrega dúvida, entrega ansiedade, entrega necessidade de ser compreendido. E é aí que perde. Porque quem precisa ser entendido o tempo todo, raramente é respeitado. O estoicismo nos lembra que a força real é silenciosa. Não grita, não reage, não se justifica. Só faz. E faz com consistência. Porque o verdadeiro valor não está no que se diz, mas no que se demonstra, dia após dia, sem anúncio. Você quer ser alguém de valor? Então pare de tentar explicar o tempo todo por que você age como age, pensa como pensa ou escolhe o que escolhe. Faça, com firmeza, com propósito, e deixe que os resultados falem por você.
Porque falar de menos e agir mais é uma das formas mais potentes de mostrar força interior. Tem um tipo de pessoa que você reconhece de longe. Ela não tenta impressionar, não tenta provar nada, mas mesmo assim você percebe que há algo nela que impõe respeito. Não é por causa de títulos, de aparência ou de discursos prontos. É porque ela age de forma alinhada com aquilo que acredita, sem perder tempo explicando isso a cada passo. E aqui vai o ponto-chave. Quanto mais você explica, mais você entrega o seu poder. Você passa a depender da aceitação do outro para validar o que faz. E quando essa aceitação não vem, você se sente abalado. Por quê? Porque ao invés de agir com clareza, você agiu buscando aprovação. Agora pense bem, quem mais precisa se justificar? Quem sabe o que está fazendo ou quem ainda está tentando se convencer de que está certo? Claro, há momentos em que explicar é necessário, mas você não precisa abrir seu manual de instruções para todo mundo que te questiona. Nem sempre o silêncio é fraqueza. Às vezes, ele é a única forma de manter sua dignidade intacta. Vamos a uma situação bem comum. Alguém questiona sua escolha. Pode ser uma decisão de carreira, uma mudança de comportamento, uma escolha pessoal. Você sente aquele impulso de se explicar, de contar os bastidores, de justificar ponto por ponto. Mas por trás disso, o que você está querendo mesmo é que a pessoa diga: "Ah, agora entendi. Você está certo." Só que essa necessidade de ser entendido é justamente o que te torna frágil. O verdadeiro domínio está em saber ficar em silêncio, mesmo quando há ruído ao redor. Saber seguir o que precisa ser feito sem gritar para o mundo o porquê. Porque quem tem certeza não precisa convencer. Quem tem clareza não mendiga compreensão. Pessoas que se explicam o tempo todo tendem a se perder. Elas começam a moldar suas decisões com base na reação alheia. E quando percebem, já não sabem mais se estão fazendo o que acreditam ou apenas o que parece mais fácil de explicar. Isso é o oposto da liberdade estoica. Lembre-se, não se trata de ser arrogante ou fechado. Trata-se de não transformar sua vida em um espetáculo público para consumo alheio. Nem todos vão entender suas escolhas, nem todos vão aprovar. E tudo bem, porque você não vive para agradar. Você vive para cumprir um propósito mais alto. E isso já basta. É como aquele trabalhador que chega cedo, cumpre sua função, entrega tudo com excelência e vai embora. Ele não precisa anunciar que está fazendo bem feito. Ele não precisa colocar cartazes ou mandar mensagens. Ele sabe o que vale. E porque sabe, não perde tempo explicando. Os resultados falam. Isso vale para tudo. Desde suas decisões mais simples até os movimentos mais ousados da sua vida. Quer respeito? Não tente convencer ninguém. Apenas caminhe com firmeza. Quem tem olhos para ver, vai ver. Quem não tem, não importa. Os estoicos nos ensinaram a cultivar a ataraxia, aquela paz que vem de dentro, que não depende do que os outros acham. E uma das formas de manter essa paz é saber calar quando todos querem barulho. Deixar o tempo e a sua consistência provarem o que suas palavras jamais provariam. E aqui vai algo prático. Toda vez que sentir vontade de se justificar, pare e pense. Essa explicação é por clareza ou por carência? Estou falando porque é necessário ou porque quero ser aprovado? Se a resposta for a segunda opção, cale, respire e siga. A força está no gesto, não no discurso. O respeito nasce da ação, não da explicação. Quanto menos você tenta se justificar, mais presença você impõe. E quanto mais presença, mais você é percebido como alguém de valor. A partir de agora, escolha bem suas palavras, mas escolha melhor ainda seus silêncios, porque há momentos em que o silêncio é a prova mais forte de que você sabe exatamente quem é. E quem sabe quem é não precisa de plateia. 3. Quem sabe seu valor não se compara. Ele cria seu próprio caminho. Você pode até olhar para o lado, mas se ficar tempo demais comparando o passo dos outros com os seus, vai tropeçar nos próprios pés. O que parece inspiração, muitas vezes, vira distração. E o que parece motivação, muitas vezes, só alimenta a insegurança.
O erro mais comum de quem ainda não entendeu o próprio valor é esse: medir sua vida com a régua de outra pessoa. Observar demais o progresso alheio, o sucesso alheio, o estilo alheio. E sem perceber, começa a pensar que está atrasado, que está errado, que não é suficiente. Não porque esteja de fato, mas porque alguém, em algum lugar, está fazendo diferente e aparenta estar à frente. A filosofia estoica nunca defendeu esse tipo de comparação. Pelo contrário, Epicteto dizia: procure progredir naquilo que depende de você. E esse conselho é mais atual do que nunca. Porque hoje, mais do que em qualquer outra época, somos bombardeados por vidas que não são nossas, objetivos que não escolhemos e padrões que nem sequer nos servem. Você entra em uma rede social e vê alguém com um corpo melhor, um carro mais novo, uma rotina mais produtiva, uma família mais sorridente. E aí, em silêncio, começa a se perguntar: o que eu estou fazendo da minha vida? Mas a pergunta está errada. A questão não é o que você está fazendo comparado ao outro, e sim o que você está construindo que é verdadeiro para você. Há uma história curiosa, pouco conhecida, de um antigo escultor romano. Ele era famoso por trabalhar escondido. Nunca mostrava sua obra antes de estar completa. Enquanto outros artistas exibiam cada etapa buscando aplauso, ele permanecia calado. Quando sua escultura era finalmente revelada, não precisava de explicação. A excelência estava ali, visível. E um dia, perguntaram a ele por que nunca se comparava com os outros. Ele respondeu: porque quem constrói colunas sólidas não tem tempo de olhar as sombras. Essa resposta é uma lição estoica em sua essência, porque mostra que valor não se afirma competindo, mas construindo com propósito. Você pode admirar os outros, pode aprender com eles, mas o seu caminho é único, e o tempo que você perde se comparando é tempo que poderia estar usando para avançar com solidez. A comparação gera ansiedade porque distorce a percepção. Você vê o palco dos outros, mas não vê os bastidores. Vê o resultado, mas não enxerga o processo. E se cobra por não estar onde alguém levou anos para chegar. Ou pior, tenta copiar a forma de outro, ignorando que a sua estrutura é completamente diferente. O estoico não cai nessa armadilha. Ele olha para dentro antes de olhar para o lado. Ele mede o dia pelo quanto dominou a si mesmo, não pelo quanto superou outra pessoa. Ele sabe que o único progresso real é aquele que parte da própria consciência. E esse é o ponto que muda tudo. Quando você sabe o que está construindo, a pressa dos outros não te afeta. Quando você sabe quem é, os atalhos dos outros não te atraem. Você para de tentar acompanhar o ritmo alheio e começa a impor seu próprio ritmo. Um ritmo sólido, firme, orientado por virtudes e não por comparação. Quer um sinal claro de que você está se valorizando? Veja o quanto você se importa menos com a vida alheia e mais com a sua construção interna. Veja o quanto suas decisões são guiadas por clareza e não por competição. Veja o quanto você tem paz mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento imediato. Isso é estoicismo em ação. E aqui vai uma virada. Quem se compara, inevitavelmente imita. E quem imita, se anula. Você deixa de ser autor da própria história para virar uma cópia mal feita da narrativa de alguém. E por mais que você alcance algo, esse algo não te preenche, porque não era seu de verdade. O valor pessoal se constrói com decisões pequenas, silenciosas, que ninguém vê. Se constrói dizendo não ao que não te representa. Se constrói mantendo o foco no que importa mesmo quando ninguém está olhando. E principalmente, se constrói quando você decide parar de correr atrás do que os outros chamam de sucesso e começa a construir o que você considera essencial. Cada pessoa tem um tempo, um processo, um destino. Forçar isso porque o outro chegou antes é o caminho mais rápido para a frustração. O estoico entende o tempo como um aliado. Ele não acelera à toa. Ele planta, cultiva e colhe quando é a hora. Você quer ser respeitado? Então comece respeitando o seu próprio ritmo. Valorize a sua caminhada, não pelo que ela parece para fora, mas pelo que ela está formando dentro, porque o que você está se tornando é infinitamente mais importante do que o que os outros estão vendo.
E quando você parar de se comparar, algo curioso acontece. As pessoas começam a te notar mais. Porque presença firme, silenciosa e convicta chama mais atenção do que barulho vazio. A diferença entre quem se valoriza e quem se compara é simples. Um constrói raízes, o outro vive se movendo conforme o vento. Um está presente no que faz, o outro está sempre dividido entre o que é e o que acha que deveria ser. Escolha o primeiro. 4. Fale pouco, mas faça com que suas ações ecoem por onde você passar. Existem vozes que dominam uma sala sem dizer uma palavra. Pessoas que chegam e mudam o ambiente, mesmo sem abrir a boca. Não é magia, não é dom, é postura. É a força daquilo que foi construído por dentro, com disciplina, com valores, com presença silenciosa e firme. Hoje, há um vício coletivo de falar demais. Todo mundo tem algo a dizer, uma opinião a impor, uma imagem a defender. Mas, no meio do ruído, os verdadeiros de valor são percebidos por outra coisa, pelas marcas que deixam, não pelos discursos que repetem. O estoico sabe disso. Ele sabe que palavras sem coerência se tornam ruído. Por isso, ele fala pouco. E quando fala, fala com peso, porque cada palavra está sustentada por algo real, suas ações, seu caráter, sua firmeza. Você já viu alguém que não precisa levantar o tom para ser ouvido? Alguém que fala com calma, sem pressa, mas você simplesmente para escutar? Não é pela voz, é pela densidade de presença. E presença se constrói no silêncio, no dia a dia, nas pequenas escolhas. A maioria vive tentando chamar atenção, posta tudo, explica tudo, grita para ser notada. Mas quanto mais força coloca, menos impacto causa. Porque o impacto real não vem da força, mas da direção da força. E isso o estoico entende bem. Pense nas ondas. Elas não precisam gritar para transformar a pedra. Elas vêm e vão, com constância. Poucas palavras, repetição silenciosa, ação contínua. E com o tempo, elas moldam até o que parecia inabalável. É assim que se lidera. É assim que se impõe respeito. Não com ruído, mas com presença sólida. Uma pessoa que age com coerência não precisa se justificar. Ela se torna referência. Não por ego, mas porque os outros reconhecem ali algo que não oscila, algo que permanece, algo que não precisa aprovação. Você não precisa explicar sua força. Você só precisa viver de modo que ela seja sentida. E aqui está o ponto. Quem fala demais geralmente está tentando preencher um vazio, tentando convencer os outros de algo que nem ele mesmo acredita completamente. Já quem sabe quem é, não desperdiça energia tentando convencer. Ele simplesmente faz. Você quer saber se uma pessoa tem valor? Observe o que ela faz quando ninguém está olhando. Observe se as ações dela sustentam as palavras que ela diz. Porque o verdadeiro impacto não é o que se mostra, é o que se repete com firmeza ao longo do tempo. Há um tipo de autoridade que não vem do cargo, nem do volume da voz. Ela vem da coerência, da firmeza, do autocontrole. Aquele que domina a si mesmo impõe respeito automaticamente. Ele não precisa de discurso motivacional, basta sua presença. Você pode aplicar isso em tudo, no seu trabalho, nas suas relações, na sua rotina. Fale menos, prove mais. Não diga que você é disciplinado, seja. Não diga que está mudando, mude. Não diga que não tolera certas coisas, apenas não tolere. Simples, silencioso, poderoso. E algo curioso acontece. Quando você fala pouco e faz muito, os outros passam a prestar mais atenção em cada palavra que você diz. Porque sabem que você só fala quando é necessário. E quando fala, vale a pena ouvir. O silêncio, nesse caso, se torna amplificador. A filosofia estoica é baseada em ação e clareza. Palavras só são válidas se vierem acompanhadas de conduta. Caso contrário, são vaidade disfarçada de sabedoria. Você quer ser alguém de valor? Então aprenda o poder de falar menos. Não por medo, mas por consciência. Aprenda a deixar que suas atitudes falem por você, que sua rotina silenciosa construa sua reputação
Que sua forma de lidar com as dificuldades diga ao mundo quem você é, sem que você precise narrar nada. Pessoas sábias não falam da própria sabedoria. Pessoas fortes não se gabam da própria força. Elas apenas agem, consistentemente, e deixam os resultados ecoarem. É como uma trilha pouco usada, escondida entre as árvores. Silenciosa, quase invisível. Mas quem a conhece sabe exatamente o valor que tem. Sabe que ela leva a um lugar que vale a pena. E quem não a conhece, vai continuar andando por onde todos andam, falando como todos falam, buscando aplausos fáceis e ruído passageiro. Você não está aqui para isso. Está aqui para construir algo que ecoe mesmo quando você estiver em silêncio. Algo que se imponha mesmo quando você estiver ausente. E isso começa agora. Faça mais, fale menos. E deixe que seu valor fale por você. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 5. Defina quem você é, antes que o mundo faça isso por você. Um objeto sem nome pode servir para qualquer coisa. Um recipiente vazio pode ser preenchido por qualquer líquido. E alguém sem definição pode ser moldado por qualquer um. Se você não souber quem é, o mundo vai te dizer. Com rótulos prontos, pressões sutis, expectativas invisíveis. E o pior, você vai aceitar, vai agir conforme esperam, vai se vestir, falar, decidir e até sonhar com base no que os outros projetaram. Não por maldade, por falta de estrutura. A verdade é que o mundo adora preencher espaços vazios. Pessoas que não se posicionam, não decidem, não se conhecem, viram recipientes, prontos para serem usados por causas alheias, por padrões externos, por papéis que não escolheu, mas acabou aceitando por não ter uma identidade sólida o suficiente para dizer: isso não sou eu. O estoicismo começa exatamente aí. Autodefinição. Antes de tentar entender o mundo, entenda você. Antes de tentar controlar o externo, conheça o interno. Porque quando você tem clareza sobre quem é, o mundo pode até tentar te moldar, mas não vai conseguir. Há um objeto simples, muitas vezes esquecido no fundo de uma gaveta: o selo. Ele não se mistura com o papel. Ele deixa marca. Ele carrega uma identidade. Um símbolo. Um peso. Ele não se dobra, não se espalha. Ele carimba. Define. E pronto. Você precisa ser como um selo. Ter definição clara. Princípios definidos. Limites visíveis. Porque quem não tem isso, vira esponja. E quem absorve tudo, perde a forma. Piora, perde a essência. As pessoas que mais sofrem hoje são aquelas que vivem tentando se ajustar, que mudam de tom para cada ambiente, que opinam com base no grupo, que hesitam sempre que precisam se impor. Elas vivem cansadas, porque sustentar uma imagem que não é sua exige esforço dobrado e não traz paz, só peso. O estoico vive de forma diferente. Ele é inteiro, em qualquer lugar, não se molda ao vento. Ele já decidiu o que é aceitável e o que não é, o que merece resposta e o que será ignorado, o que ele busca e o que ele jamais negociará. E é essa firmeza silenciosa que o torna tão difícil de manipular. Você quer ser alguém de valor? Então comece respondendo a uma pergunta simples e brutal. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando não está tentando agradar? Quando não há audiência? Quando não há espelho? É nessa resposta que mora sua definição. Mas cuidado, não confunda função com identidade. Seu trabalho, seus títulos, suas responsabilidades, isso tudo muda. E se você se definir por isso,
vai entrar em colapso toda vez que algo externo ruir. O estoico se ancora em algo mais profundo: virtude, postura, conduta, caráter. E essas coisas não dependem de cargo, de status, de like. Elas dependem de decisão, de intenção diária, de constância silenciosa. A definição verdadeira não grita, ela é percebida. Você já reparou como algumas pessoas impõem respeito mesmo sem dizer quem são? Elas não precisam se apresentar com adjetivos, elas não precisam de rótulos. A própria presença já carrega um selo. Elas sabem quem são e por isso não aceitam ser confundidas. Agora pense, quantas vezes você já deixou alguém te definir? Já aceitou um rótulo? Já agiu fora do seu eixo só para se adaptar? Isso tem um preço, e o preço é alto. Sua identidade começa a se diluir. E com o tempo, você já não sabe mais o que quer, o que sente, o que acredita. Mas nunca é tarde para retomar. E como se faz isso? Com perguntas que poucos têm coragem de fazer. O que eu nunca mais quero tolerar? Quais são os 3 princípios que vão reger minhas decisões daqui para frente? O que me enfraquece toda vez que aceito? Quem sou eu quando não preciso impressionar ninguém? Responda a essas perguntas com sinceridade e, aos poucos, a definição vem, não como uma explosão, mas como um contorno que vai se formando, um desenho interno, uma estrutura firme, e quanto mais firme ela é, mais difícil será para o mundo te dobrar. Porque o mundo não respeita quem não se define. Ele empurra, molda, utiliza. Mas diante de alguém definido, ele recua. Porque não há fresta por onde entrar. Não há dúvida por onde infiltrar manipulação. Se você quer ser alguém de valor, não terceirize sua identidade. Não espere que alguém te diga quem você é. Decida, com consciência, com base em princípios, e mantenha-se fiel a isso, mesmo quando for mais fácil se misturar. Há uma dignidade em ser firme que não pode ser explicada, só pode ser vivida. E quem vive assim, cria um caminho próprio, não copia, não depende, não se esconde. E o mundo, mesmo que não goste, aprende a respeitar. 6. Não esteja em todos os lugares. Esteja onde seu valor é sentido. Você já parou para pensar por que algumas pessoas estão sempre ocupadas, sempre presentes, sempre disponíveis, mas nunca são lembradas como alguém de peso? É simples. Estar em todos os lugares não significa ser relevante. Se você se espalha demais, se entrega demais, se distribui em todas as direções, acaba se tornando leve, e quem é leve demais perde densidade. Quem está em todo canto, aos poucos, não é notado em lugar nenhum. O estoico compreende algo que muita gente ignora. O valor não está em aparecer, está em impactar. Impacto real exige presença direcionada. Exige que você saiba onde estar, quando estar e, principalmente, onde não estar. Você não precisa estar em todas as rodas, em todas as conversas, em todos os convites. Você precisa estar onde faz sentido, onde há propósito, onde sua presença é percebida, não explorada. E isso exige critério, filtro, postura. A maioria das pessoas aceita tudo. Aceita porque tem medo de parecer indiferente. Aceita porque tem medo de desagradar. Aceita porque ainda carrega a ilusão de que mais presença gera mais importância. Mas isso é um engano. O que gera importância é a sua ausência bem colocada. Saber recuar. Saber dizer não. Saber recusar o supérfluo para proteger o essencial. Você já percebeu como certos ambientes drenam a sua energia e você nem sabe por quê? E como outros, mesmo silenciosos, te fortalecem só pela qualidade das interações? Isso não é acaso. Isso é contexto. E quando você escolhe estar em contextos que não reconhecem seu valor, você naturalmente começa a duvidar dele. Há uma cena comum que diz muito sobre isso. Alguém entra em um lugar, cumprimenta todos, sorri, participa da conversa, ajuda no que pode, se oferece, se adapta, se doa. E quando vai embora, ninguém repara. Ou pior, é lembrado como alguém legal, mas facilmente substituível. Enquanto isso, outra pessoa chega em silêncio.
observa, fala pouco, se posiciona com firmeza, e quando ela sai, o ambiente muda. Essa pessoa não passou o tempo todo tentando agradar, passou sendo intencional. Ela não esteve em todo lugar, esteve onde fazia sentido, do jeito certo. Isso é presença com valor. Isso é presença estoica. Não se trata de ser arrogante ou frio. Trata-se de proteger seu valor da banalização. Porque tudo aquilo que é visto demais, exposto demais, entregue demais, perde impacto. O estoico não precisa provar que está presente. Ele deixa marcas, não por vaidade, mas porque age com clareza. Ele escolhe onde investe tempo, com quem gasta energia e, principalmente, o que não merece mais a sua presença. Isso é domínio, isso é critério, isso é respeito por si mesmo. Você quer ser alguém de valor? Comece sendo seletivo, não em tom de superioridade, mas em tom de prioridade. Priorize o que constrói, o que fortalece, o que te mantém conectado ao que é essencial. E quando estiver em um lugar, esteja por inteiro, porque não adianta estar presente fisicamente e ausente mentalmente. Isso é o que a maioria faz. O estoico não. Quando ele está de verdade. Ele ouve, ele observa, ele percebe. E por isso, mesmo em silêncio, ele se torna memorável. Quem está em todos os lugares ao mesmo tempo, perde profundidade, superficializa os vínculos, enfraquece a própria imagem, vira aquele que está sempre disponível, mas nunca essencial, sempre presente, mas nunca indispensável. O valor está em ser necessário, não frequente, e a necessidade nasce da sua ausência estratégica, da sua consistência quando presente e do efeito que você causa quando se retira. Você quer uma dica prática? Reavalie os lugares onde você tem estado com frequência. Pergunte-se: minha presença aqui gera impacto ou apenas preenchimento de espaço? Me fortalece ou me consome? Estou aqui por escolha ou por hábito? Essas perguntas são armas. Elas mostram que você não é mais alguém sendo levado pelo fluxo. É alguém que assumiu o leme. E quem assume o leme decide o curso. Decide onde aportar, decide quando partir. E quando você começa a se posicionar assim, algo interessante acontece. As pessoas passam a reparar mais quando você chega e sentem mais quando você não está, porque sua presença deixou de ser automática, passou a ser consciente. E consciência é o que separa quem vive de verdade de quem apenas ocupa espaço. O estoico é assim. Ele vive com intenção, ele fala com peso, ele age com propósito e, principalmente, ele está onde deve estar e nunca onde seu valor não é percebido. Se você internalizar esse princípio, muita coisa muda. Você vai parar de mendigar atenção, vai parar de tentar se encaixar, vai parar de gastar energia com o que não te fortalece e vai começar a construir uma imagem de alguém que sabe onde pisa, porque sabe o que carrega. E quem sabe o que carrega, nunca se entrega por pouco. 7. Não reaja. Tenha limites invisíveis que ninguém ultrapassa. Você já percebeu que as pessoas testam? Testam sua paciência, sua tolerância, sua resposta. Às vezes testam sem perceber. Às vezes testam porque sabem exatamente onde cutucar. Mas o ponto não é o teste. O ponto é a sua reação. A maioria reage. Quando se sente invadida, responde. Quando se sente desrespeitada, tenta provar algo. Quando percebe um limite ultrapassado, parte para o confronto. Só que quanto mais você reage, mais você mostra onde está vulnerável. Mais você entrega ao outro a senha do seu emocional. O estoico faz diferente. Ele não precisa levantar a voz. Não precisa bater na mesa. Não precisa explicar. Ele simplesmente tem limites internos tão bem definidos, tão silenciosamente firmes, que o outro percebe. E por perceber, se ajusta. Porque quem impõe respeito de verdade não o faz na hora do conflito. O faz muito antes pela forma como existe. É como certos edifícios projetados com fundações profundas, feitas para resistir a tremores. Você pode até não ver o que está por baixo, mas está ali, inabalável, silencioso, invisível para quem passa,
mas fundamental para tudo que se mantém de pé. Esses são os seus limites. Eles não precisam ser exibidos, eles precisam ser reais. Porque o que você não define, o mundo assume. E o mundo assume que você aguenta tudo até que você mostre o contrário. Você quer ser alguém de valor? Então comece assim. Determine agora o que nunca mais vai aceitar. E mais importante, cumpra essa decisão. Não adianta dizer que não tolera desrespeito, se toda vez que ele aparece, você se explica. Não adianta dizer que quer ser valorizado, se você mesmo se entrega por pouco. O valor que os outros te dão começa no valor que você se dá em silêncio. Nos limites que você define quando ninguém está olhando. Nos padrões que você estabelece não com discursos, mas com comportamento repetido. Há um tipo de pessoa que você percebe de longe. Ela não aceita qualquer coisa. Não se envolve com qualquer pessoa. Não participa de qualquer conversa. E mesmo sem falar, ela impõe um tipo de campo invisível ao redor. Um campo de clareza, de respeito, de autodefinição. Quem se aproxima sente, e quem tenta ultrapassar não consegue, porque bate na firmeza de alguém que já decidiu internamente o que é inegociável. E aqui está o ponto central. Quanto mais você reage, mais você se descontrola. Quanto mais você se antecipa, mais você governa. Limites invisíveis não são muros altos com placas de aviso. São como sensores silenciosos. Você não vê, mas ao tentar invadir, percebe que há algo ali. A maioria das pessoas ainda acredita que respeito se conquista na força, no grito, no embate. Mas não é assim. Respeito real se constrói na repetição de condutas firmes. Você não precisa ameaçar. Você precisa ser coerente. Sabe aquela pessoa que sempre diz, da próxima vez eu vou reagir? Nunca funciona. Porque quem vive ameaçando mostra que ainda não tem certeza. Mas quem simplesmente sai de cena, recusa, se impõe com silêncio e ação. Mostra que seus limites já foram definidos antes mesmo da conversa começar. Você quer um exemplo prático? Pense naquela pessoa que sempre aparece apenas quando precisa de algo. Liga, elogia, puxa assunto e, em seguida, faz um pedido. Se você sempre atende, por mais que se sinta incomodado, você está ensinando essa pessoa a repetir o padrão. Agora, experimente não atender, experimente não responder, não brigar, não justificar, apenas não se mover. A mensagem será muito mais clara do que qualquer desabafo. Limites verdadeiros não precisam ser explicados, eles são vividos. E o mais interessante é que quanto mais silencioso o seu limite, mais forte ele se torna. Porque ele deixa de ser reação e vira parte da sua identidade. É o tipo de força que não se grita, se sente. É a base que não aparece, mas sustenta tudo. O estoico não desperdiça energia com o que não merece resposta. Ele não entra em disputas emocionais. Ele não tenta corrigir todos à sua volta. Ele apenas vive de forma tão bem definida que a vida começa a se ajustar à sua estrutura interna. E aqui vai uma pergunta direta para você. Quais são os limites invisíveis que você já estabeleceu? Onde está a sua linha silenciosa que não será ultrapassada, mesmo que ninguém saiba que ela existe? Se você não consegue responder isso, é hora de parar, respirar e começar a desenhar sua fundação, porque o respeito que você busca lá fora nasce do contorno que você estabelece aqui dentro. Lembre-se, quem é sólido não precisa se defender o tempo todo. Ele apenas permanece em silêncio, porque o mundo entende quando encontra resistência verdadeira. A partir de hoje, não reaja. Decida, e que sua firmeza invisível seja a muralha que ninguém percebe, mas que todos respeitam. 8. Ser valioso é saber o momento de se retirar sem avisar. Existe uma força silenciosa que poucas pessoas dominam. Ela não faz barulho, não cria cena, não precisa de explicação. Ela simplesmente acontece, e quando acontece, transforma tudo ao redor. Essa força se chama retirada estratégica. Quem se valoriza de verdade não precisa se despedir, não precisa deixar um bilhete, nem uma indireta. Quando o ambiente não serve mais, quando a presença não é percebida, quando o respeito não é mútuo, ele simplesmente se retira. E o mais interessante é que essa saída
quando feita com firmeza e silêncio, é mais impactante do que qualquer discurso, porque ela carrega a mensagem que as palavras não conseguem entregar. Eu não preciso estar aqui. O erro de muitos é tentar resolver tudo com mais presença. Se não está sendo valorizado, insiste. Se está sendo ignorado, se justifica. Se é maltratado, tenta entender. Só que essa insistência apenas confirma o que o outro já percebeu. Você ainda está disponível, mesmo sem retorno. O estoico não se perde nesse ciclo. Ele não vive tentando consertar o que já deixou de fazer sentido. Ele observa, e quando percebe que seu valor não está sendo reconhecido, ele escolhe ir embora, mas não para se vingar, para se proteger. Porque o valor que você tem não está na sua capacidade de permanecer, está na sua habilidade de saber a hora exata de não estar mais. Sair em silêncio não é fraqueza, é domínio, é autoconsciência, é clareza do seguinte princípio: quem precisa ser avisado para perceber sua ausência nunca valorizou de verdade sua presença. Você já esteve em lugares onde sentia que precisava provar o tempo todo quem você era? Já esteve em relações onde tudo o que você fazia era dar, ceder, esperar e nunca vinha retorno? Já sentiu que sua constância era explorada, sua bondade era mal interpretada e seu silêncio era visto como fraqueza? Pois é, isso acontece com quem ainda não entendeu o momento certo de sair. Com quem acredita que suportar tudo é sinônimo de força. Mas o verdadeiro valor não está em resistir. Está em saber que você não precisa resistir a tudo, que você pode simplesmente ir, sem grito, sem explicação, apenas ir. Há algo poderoso em alguém que sabe sair. Sair de ambientes tóxicos, de ciclos viciados, de vínculos que não somam mais. Essa pessoa entende que valor também é limite. Que presença demais onde não há reciprocidade é desperdício. E o mais curioso, quando você vai embora com firmeza, com respeito e sem drama, você não fecha portas. Você revela quem estava apenas usando sua presença como muleta. O que não era sólido, desmorona. O que tinha valor, sente. O que tinha intenção, retorna. Mas você já está em outro lugar. Um lugar onde sua energia não precisa ser provada. Onde você não precisa se explicar. Saber sair é uma habilidade de poucos, porque exige segurança, exige confiança de que você não precisa mais nada dali. E, acima de tudo, exige alto valor. Quem não se valoriza, insiste, implora, justifica. Quem se valoriza, observa, percebe e parte. E parte sem avisar, não por orgulho, mas por consciência. Porque quem avisa que vai sair, geralmente ainda está tentando ser detido. Mas quem vai mesmo, vai em silêncio. E o silêncio é definitivo. A filosofia estoica não ensina a ser ausente. Ela ensina a ser preciso, a saber onde você deve estar e por quanto tempo. E quando esse tempo termina, agir com serenidade, não com explosão. A retirada é um gesto de sabedoria. Você não luta por lugares que já provaram não te merecer. Você não se afunda tentando resgatar o que não quer ser salvo. Você apenas se move, com leveza, com convicção. E sabe o que é mais forte? É que esse tipo de gesto fica ecoando. As pessoas lembram. Elas percebem com o tempo o quanto sua presença era mais valiosa do que imaginavam. E muitas vezes, quando tentam recuperar, já é tarde. Mas você não saiu para ser notado depois. Você saiu porque entendeu. Não há nada mais caro do que insistir onde não há retorno. E seu valor não está em continuar. Está em ter critérios para continuar. Quando o critério não é mais atendido, você vai embora. E ponto. A vida é feita de entradas, mas principalmente de saídas. E quem não aprende a sair com dignidade, vive preso em espaços que não o respeitam. Vive tentando encontrar sentido onde só há desgaste. Então, anote isso dentro de você. Se valorizar também é sair, também é recusar, também é não se explicar. O estoico não se prende ao passado, nem tenta segurar o que já não caminha. Ele sabe o peso da própria presença, e por isso sabe quando e como se retirar. Com silêncio, mas com força. Com paz, mas com decisão. E quem age assim, não perde, nunca perde.
Porque quem sabe sair na hora certa abre espaço para aquilo que realmente merece estar em sua vida. 9. O preço que você aceita hoje define o respeito que terá amanhã. Tudo que você aceita define você. Cada decisão silenciosa, cada tolerância sem contestação, cada vez que você abaixa o padrão só para evitar desconforto, tudo isso tem um custo. E o mundo cobra. Não com fúria, com naturalidade. Porque a vida responde ao que você permite. Você pode não perceber, mas todos os dias você está negociando. Não com palavras, mas com atitudes, com gestos, com omissões. Está mostrando até onde pode ser empurrado. Está ensinando até onde o outro pode ir. Está dizendo com suas escolhas o quanto vale, mesmo sem dizer nada. E é aqui que muita gente se perde. Porque acha que o desrespeito começa quando o outro levanta a voz, quando passa dos limites, quando ofende. Não. O desrespeito começa quando você aceita o mínimo como se fosse o máximo, quando você sorri diante da indiferença, quando você aceita migalhas e ainda agradece, quando você aceita o preço baixo, achando que amanhã o mundo vai oferecer mais. Mas o mundo não aumenta o valor de quem aceita pouco. Ele estabiliza, ele se acomoda, ele entende. É isso que essa pessoa se permite. E a partir daí, tudo que você recebe é proporcional ao que aceitou na primeira vez. Você quer ser valorizado? Então nunca aceite hoje aquilo que você não quer repetir amanhã. Porque o que você aceita vira padrão, e o padrão vira hábito, e o hábito vira identidade. E quando você menos espera, o mundo inteiro aprendeu a te tratar de um jeito que você mesmo permitiu. Isso vale para tudo. Para como te tratam no trabalho, para como falam com você em casa, para como as amizades se relacionam com seu tempo, para como você é lembrado ou esquecido. Tudo isso começa com um simples ok seu diante de algo que no fundo você sabia que não merecia. O estoico entende que o mundo testa o tempo todo. Ele sabe que o valor não está nas palavras, mas no que você permite com constância. E por isso, ele não aceita o primeiro preço. Não porque é arrogante, mas porque já decidiu internamente qual é o seu valor. E esse valor não está aberto à negociação. Pessoas que se valorizam não precisam gritar. Elas apenas não aceitam o que não condiz com seus princípios. Elas se afastam quando o tom muda. Elas recusam quando o padrão abaixa. Elas mantêm o próprio preço, mesmo que ninguém esteja pagando por ele naquele momento. Porque sabem, o respeito só chega onde há firmeza. E firmeza não se mostra uma vez. Se mostra todos os dias, nas pequenas decisões. Nas vezes que você diz não, mesmo quando é mais fácil ceder. Nas vezes que você se retira sem se justificar. Nas vezes que você mantém sua estrutura mesmo quando tudo ao redor quer te empurrar para baixo. Você já aceitou pouco alguma vez? Já ficou em silêncio quando deveria ter se posicionado? Já aceitou menos só para não parecer difícil, ingrato, arrogante? Pois é, todos já fizeram isso. O problema não é errar. O problema é repetir o erro achando que um dia o mundo vai acordar e te dar mais. Mas o mundo não funciona assim. O mundo não te oferece o que você merece, ele te oferece o que você permite. E a única forma de mudar o que você recebe é mudando o que você aceita. Quer ser tratado com respeito? Comece cobrando isso de si mesmo. Pare de se entregar com desconto. Pare de se doar sem reciprocidade. Pare de abaixar o tom só para ser aceito, porque cada vez que você faz isso, o mundo anota. Ele observa. E ele te trata na próxima como se aquilo fosse o seu padrão. E se isso se repete por tempo suficiente, se torna invisível. Você mesmo começa a achar que é esse seu valor. Mas não é. Nunca foi. Você só esqueceu de proteger o seu preço. Só esqueceu que, assim como em qualquer negociação, quem não sabe quanto vale, aceita qualquer coisa. O estoico não vive com arrogância, mas vive com critério. Ele não aceita o primeiro tratamento, a primeira proposta, o primeiro convite. Ele observa. E se aquilo não está alinhado com seus princípios, ele recusa. Com calma. Sem drama. Mas com firmeza. Porque quem se valoriza sabe que o respeito não é imediato. Ele é construído. E é construído em cima da consistência,
Quem aceita tudo, perde o direito de reclamar depois. Mas quem define seu valor hoje, colhe amanhã o respeito silencioso de quem entendeu que ali não se negocia qualquer coisa. O seu preço está sendo formado agora, com cada sim que você dá, com cada lugar que você aceita ocupar, com cada tratamento que você tolera, com cada vez que você se entrega ou se retira. E o mundo, silenciosamente, está aprendendo, está se ajustando ao que você mostra que aceita. A escolha é sua, ser alguém que cede fácil ou alguém que é impossível de desvalorizar. 10. Toda vez que você finge que está tudo bem, algo dentro de você enfraquece. Tem gente que nunca briga, nunca reclama, nunca impõe limites. Parece sempre bem, sempre calmo, sempre disposto, mas por dentro está desmoronando. Não porque é fraco, mas porque aprendeu a fingir força ao invés de construí-la. E isso com o tempo cobra. Cada vez que você sorri quando queria se calar, cada vez que você aceita quando queria negar, cada vez que você permanece quando tudo em você quer sair. Você não está sendo pacífico, você está se traindo. O estoico nunca foi alguém que fingia. Ele era alguém que encarava, que olhava nos olhos o que doía, o que apertava, o que precisava mudar, e lidava com aquilo com clareza, com coragem, com firmeza silenciosa. O estoico não se fazia de forte. Ele se fazia presente, íntegro, conectado com o que realmente importava. Mas no mundo de hoje, o fingimento virou rotina. As pessoas fingem que está tudo certo no relacionamento, no trabalho, nos círculos sociais, e vão se anestesiando, se acostumando com o desconforto. E o pior, aprendem a chamar isso de maturidade. Mas isso não é maturidade. Isso é adaptação mal administrada. É sobrevivência emocional com alto custo interno. Porque toda vez que você finge que está tudo bem, algo dentro de você aprende que o que você sente não importa, que seu incômodo é menor do que o conforto dos outros, que seu limite pode ser empurrado só mais uma vez. E assim, aos poucos, você vai perdendo o vínculo com você mesmo, vai deixando de confiar no seu próprio incômodo, vai se tornando especialista em sorrir por fora e afundar por dentro, vai treinando sua mente a suportar tudo, e quando se dá conta, você aguenta até o que nunca deveria ter aceitado. O silêncio, quando vem do domínio, é sabedoria. Mas quando vem da covardia emocional, é corrosivo. Porque o mundo interpreta o silêncio como aprovação, como permissão, como está tudo certo. E aí os padrões se repetem. E você continua fingindo. E o ciclo continua. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você disse tá tranquilo, quando por dentro estava gritando? Quantas vezes você disse não tem problema, quando tudo em você queria dizer chega? Quantas vezes você permaneceu em nome da paz, enquanto dentro de você nascia uma guerra? E toda vez que você faz isso, algo dentro de você enfraquece. Uma parte silenciosa se rompe, e o que sobra é um vazio estranho. O de não ser verdadeiro, nem com os outros, nem com você. Você quer ser alguém de valor? Então comece a parar de fingir. Não estou dizendo para gritar, para brigar, para se revoltar. Estou dizendo para não mentir mais para si mesmo. Se não está tudo bem, reconheça. Se algo te incomoda, observe. Se um padrão está te desgastando, confronte. O estoicismo não ensina a engolir tudo. Ele ensina a digerir, a entender, a processar com clareza o que é seu, o que é do outro e o que precisa mudar. E às vezes, o que precisa mudar é a sua capacidade de fingir que está tudo bem só para manter o ambiente em paz. Mas que paz é essa que te destrói em silêncio? Que harmonia é essa que exige que você se anule? Que equilíbrio é esse onde só o outro pode respirar? Não se trata de explosão. Trata-se de honestidade emocional silenciosa. De sentar consigo mesmo e reconhecer: isso aqui não está certo. Isso está me ferindo. Isso está me afastando de mim. E a partir disso, tomar decisões reais. E sabe o que é mais curioso? Quando você para de fingir, o mundo começa a te levar a sério. Porque o que enfraquece não é o incômodo, é o hábito de esconder esse incômodo.
Quando você para de sorrir por fora e começa a agir por dentro, o ambiente sente, as pessoas sentem, e as coisas começam a se alinhar com sua verdade. Ser alguém de valor é ser alguém que se respeita o suficiente para não viver em teatro, que não tem medo de perder pessoas, situações ou espaços. Se para manter tudo isso for preciso se perder no processo. Você tem direito ao silêncio, à firmeza, ao afastamento, à decisão. Tem direito de sair de onde não te escutam, de parar de dar onde não há retorno, de preservar sua energia sem se explicar. Mas tudo isso começa quando você para de fingir que está tudo bem só porque é mais fácil. A força não está em suportar, está em agir quando algo começa a corroer seu eixo. E a lição estoica é clara. A integridade interna vem antes da conveniência externa. Toda vez que você diz sim por medo de dizer não, toda vez que engole o desconforto por medo de confronto, toda vez que cede por medo de parecer ingrato, você se distancia da sua essência. Você enfraquece. Mas toda vez que você age com base no que é verdadeiro, mesmo que em silêncio, mesmo que com dor, você se fortalece. E força de verdade, meu amigo, não é a que aguenta, é a que escolhe o que não vai mais aguentar. Se você chegou até aqui, já percebeu que agir como alguém de valor não tem nada a ver com arrogância, aparência ou palavras bonitas. Tem a ver com escolhas silenciosas, limites firmes, presença consciente e uma postura que ensina ao mundo como você merece ser tratado. Quem se valoriza não espera ser validado. Ele simplesmente vive de forma que o respeito se torne inevitável. Então, se esse vídeo te provocou, te alinhou ou te despertou, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo. Eu fiquei até o final, porque é assim que a mudança começa, no silêncio de quem entendeu e decidiu não se vender mais por pouco.